Olá pessoal, então hoje nós vamos começar falando do tecido cartilaginoso, né, ou da cartilagem, tá? Então, na aula de hoje é um dos tipos especiais de tecido conjuntivo, né, que a gente vai estar falando, onde a gente vai então continuar no segundo tipo de tecido básico, né? O tecido conjuntivo ele tem alguns aspectos especiais, né? A professora Franciele falou do tecido conjuntivo propriamente dito, então a gente vai falar agora dos tipos especiais, tá? Então hoje na aula de hoje a gente vai falar inicialmente de uma definição, né? Sobre a cartilagem, né, sobre o tecido cartilaginoso, as funções, características dos seus componentes, a classificação e a histogênese da cartilagem e depois como é que ocorre o processo de reparo da cartilagem lá no final, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje tratando desse assunto, tá? Então, começando aqui, o tecido cartilaginoso é um dos tipos de tecido conjuntivo, né? Então, ele é um tecido conjuntivo chamado tecido conjuntivo de suporte, né? Tá no grupo junto com o tecido ósseo. Então, é importante, junto ao tecido cartilaginoso e ósseo, são os dois tecidos conjuntivos de suporte. A gente vai ver também outros tipos de tecido, né, mais à frente, tá? Então, é uma forma especializada de tecido conjuntivo que é mais rígido que o tecido conjuntivo propriamente dito, né? E qual é a função desse tecido? É dar suporte aos tecidos moles e também ele faz parte das articulações formando superfícies, né, para deslizar um osso sobre o outro, né? Então, superfícies deslizantes, né, entre os ossos formando as articulações. E também ele fornece molde de crescimento para esses ossos, tá? Então, quais são as características do tecido conjuntivo o tecido conjuntivo cartilaginoso? É um tecido não inervado, então não ter nervos e nem vasos. A gente não vai encontrar vasos lá no meio do tecido cartilaginoso. Aí já vem uma das situações, né? Quem é que vai irrigar, né, ou nutrir esse tecido? A gente já vai ver em seguida como que isso ocorre, né? Então não possui vasos sanguíneos, nem linfáticos próprios, nem a inervação, tá? Então essa é uma característica importante do tecido cartilaginoso, tá? A nutrição da cartilagem ela ocorre por vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente ou também pelo líquido sinovial, tá? Certo? Então, quando está numa articulação, o líquido sinovial faz a nutrição. Quando está em outras estruturas, a gente vai ver que o tecido conjuntivo adjacente, que ganha um nome específico, é o que vai levar a nutrição do tecido cartilaginoso. E quais são os componentes, assim como o tecido conjuntivo propriamente dito, são células e matriz extracelular. Então, ele também é formado por uma boa quantidade de matriz extracelular, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, como é que ocorre a formação dessa cartilagem, né? Então, ela tem origem no tecido mesenquimatoso, lá durante o desenvolvimento embrionário, tá? Os fibroblastos, então, eles vão modificando a sua forma, ficam mais arredondados e eles vão originar primariamente uma célula chamada de condroblasto. Esse condroblasto, ele vai se diferenciar formando o que a gente chama da célula, o condrócito, que é a célula propriamente dita, né, do tecido cartilaginoso, tá? Certo? Então, essas células normalmente formam ninhos celulares, tá? Então, esses ninhos celulares, eles vão formar centros de condrificação, tá? Que a gente já vai ver a seguir, então, para ocorrer o crescimento. Então, quando o condroblasto seria a célula jovem, que nem o fibroblasto lá, que a professora Franciele falou, e o fibrócito, né? Vamos dizer assim, que é a célula adulta. O condrócito aqui é a célula adulta, o condroblasto é a célula jovem. Então vejam aqui, aquele tecido conjuntivo que ajuda na nutrição que a gente falou antes, ele fica ao redor do tecido cartilaginoso. E ele é chamado de pericôndrio, né? Peri é ao redor e côndrio quer dizer cartilagem, tá? Então ele fica ao redor da cartilagem, ele é tecido conjuntivo, ali tem fibroblastos. Então os fibroblastos desse tecido conjuntivo, eles vão se diferenciando, formando condroblastos,
e depois os condrócitos, né? Mais a seguir vão formando os condrócitos, tá? Então, os condroblastos e os condrócitos são as duas células que fazem parte do tecido cartilaginoso, tá? Então, esse crescimento ocorre de duas formas. Ele é um crescimento progressivo, então ele não cessa ao longo da vida do ser humano ou do animal. Então, ao longo da vida vai ocorrer o crescimento do tecido cartilaginoso, tá? Esse crescimento, então, vai ocorrer, né, de forma contínua, né, vamos dizer assim. E como que ocorre esses crescimentos? De duas formas. Uma forma chamada de intersticial e outra aposicional. Essa intersticial, como diz, no interstício, no meio do tecido. Então, o que acontece? O tecido se expande de dentro para fora, como se fosse assim. Tá? Então, ocorre a divisão desses condrócitos, eles vão se dividindo, formando novos grupos isógenos por mitose, né? Eles vão se dividindo, obviamente, formando novos grupos mitose e vai ocorrendo o crescimento dessa cartilagem. Tá? A gente vai ver depois que esses condrócitos, né, e condroblastos ali vão produzindo matriz e vão afastando-se uns mais dos outros. E a outra forma é a diferenciação a partir do pericôndrio. Então, o que acontece? Os fibroblastos se diferenciam em condroblastos e depois em condrócitos, né, mais a seguir. Então, isso levando a esse processo aí de crescimento. Então, ela cresce de fora para dentro, né? Então, sempre vai crescendo do meio externo para o meio interno e aqui do meio interno para o meio externo, tá? Então, vamos falar um pouquinho das células que fazem parte do tecido cartilaginoso. O condroblasto, né, a primeira, ele tem a função de sintetizar colágeno, né, então ele é bastante ativo, vai fazer a síntese desse colágeno tipo 1 e tipo 2. Então ele é uma célula jovem, né, que produz grande quantidade de material intercelular, né. Ele vai dar origem aos condrócitos, então quando elas ficam mais maduras vão se transformar em condrócitos, e ela tem esse formato que é chamado de ovoide, né, ou navicular. Então ela tem uma ponta mais arredondada e uma outra ponta cortada, né, assim, esse formato chamado de nave, tá? Certo? Então, aqui está um condroblasto na microscopia eletrônica, a gente vê, ó, um dos lados é mais arredondado e o outro lado é mais chato, né, vamos dizer assim, mais cortado, tá? Mais reto, certo? Então, esse aqui é o condroblasto. A outra célula é o condrócito, né, que é derivado do condroblasto, né? Então, eles ocupam as lacunas, né? Os condrócitos vão ocupar as lacunas. Essas lacunas são chamadas também de condroplasto, tá? Certo? É uma célula mais adulta, então tem o seu metabolismo um pouco mais reduzido, não produz tanta quantidade de matriz como o condroblasto, mas também tem a sua produção, né? Como a gente falou, ao longo da vida vai ocorrendo esse processo, né, de crescimento e produção de matriz. Eles são mais arredondados, o núcleo é mais ou menos esférico, como a gente está vendo aqui na imagem, né? E eles que vão formar os grupos isógenos, né? Que são grupos, pequenos grupos agrupados de 2 células, 4, normalmente em números pares, mas pode a gente visualizar 3, 5 ou, né, 6, né, que é um também número par, mas a gente pode ver também alguns números ímpares, tá? Eles secretam colágeno, secretam proteoglicanas e também glicoproteínas, tá? Tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, que é bem desenvolvido nessas células, tá? Certo? Então tá aqui uma imagem também de microscopia eletrônica, onde a gente vê os condrócitos, né? Então a gente vê as células aqui, esses condrócitos, né? Ali seria o núcleo e aqui, então, formando os ninhos, né? Então vejo aqui, ó, 2 células praticamente gêmeas, aqui também 2, uma do ladinho da outra, ó, separadas aqui só por um espaço, um pequeno espaço, né? Então esses são os ninhos isógenos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho da histogênese, né? Voltando lá na histogênese. Então, como é que a cartilagem se desenvolve? Tem um fibroblasto que está lá no pericôndrio, que é o tecido conjuntivo, como a gente falou, ele começa a se diferenciar até através de fatores de crescimento e outros sinalizadores celulares, né, intercelulares. Ele forma um condroblasto, né, que está aqui, ó, aquele núcleo em forma navicular, né, o pessoal chama, tá? E aí, a partir disso, ele vai se diferenciar mais, vai produzir mais matriz, né, onde ali tem colágeno, tem outras fibras também. A gente vai ver que, de acordo com a classificação
da cartilagem a gente vai encontrar outras fibras aqui, né? Então essa matriz é rica também em proteoglicanos, né? E aí ele vai se diferenciar em condrócito, né? E depois vai ocorrer, né, a produção, né, de uma matriz que fica ao redor ali bem da célula e outra que chama matriz territorial e a outra matriz interterritorial que fica longe uma da outra. Aqui está parecendo parcialmente um ninho isógeno onde a gente tem duas células, né, muito parecidas aqui, né, como se fossem células gêmeas, tá? Que vão se dividindo formando esses ninhos isógenos, tá? Certo? Então, aqui seria, né, essa situação. Então, quais células a gente identifica? O fibroblasto, o condroblasto e também o condrócito, né? Então, as três células aí principais aqui a partir da periferia. Então, essa célula sempre vai diferenciar primeiramente em condroblasto e depois, a partir do momento que ela sintetizou uma grande quantidade de matriz, que ela fica mais isolada, ela vai se transformar em condrócito mais na região central, né? Então, a forma que ocorre o crescimento desse local. Então, veja que a gente tem ali os fibroblastos, né? Células com vários prolongamentos ali que produzem a cartilagem, elas vão se dividindo, então o condroblasto, eles ficam mais afastados, produzindo aí a matriz, né? Esse aqui é o crescimento intersticial, então ó, uma se distanciou da outra, aqui elas estavam todas juntas, ó, ainda fazendo mitose, e depois elas vão se separar uma das outras, algumas ainda fazem mitose, formando os ninhos isógenos, né? E a matriz no meio ali. Então essa aqui é o crescimento aqui intersticial e nessa inicial aqui o crescimento aposicional que vem da periferia aqui para o centro, certo? Tá? Como é que ocorre o processo de reparo da cartilagem? O condrócito, né, as células da cartilagem têm vida longa, raramente morrem, a não ser que sofra algum trauma, alguma situação, falta de nutrientes, etc., que causa a morte desse tecido, mas elas são bem resistentes. E elas podem ser substituídas lá no interstício, no meio do tecido, por novas células, através da mitose das células vizinhas, das células que estão ao redor, né? Então, indivíduos mais velhos têm uma capacidade de reparo mais reduzida da cartilagem, mas indivíduos novos, né, no adulto, também ocorre esse reparo aí da cartilagem de forma bem tranquila, tá? Em casos de dano, a cartilagem é substituída por tecido conjuntivo, que esse posteriormente ele é diferenciado em cartilagem, ou seja, ocorre aquele crescimento que a gente falou aposicional, né? Então, o crescimento a partir da periferia, tá? Vai ocorrer nesse processo aí, tá? Certo? Então, como a gente falou, o crescimento intersticial é por divisão mitótica dos condrócitos já pré-existentes lá no meio da cartilagem, no meio da matriz, e o crescimento aposicional se faz a partir das células do pericôndrio, onde ela se divide, o fibroblasto se divide em condroblasto e depois em condrócito, tá? Certo? Então, o condrócito é uma célula que é comum a todos os tipos de cartilagem. A gente vai ver a classificação das cartilagens mais à frente ali, então ele é comum em todos. E ele produz a matriz extracelular da cartilagem, que normalmente é colágeno tipo 1 ou tipo 2, tá? Ele pode entrar em mitose de 2 ou 3 vezes, normalmente. Claro que se for necessário, pode entrar mais vezes, mas normalmente para formar os ninhos ali, os ninhos celulares ou os grupos exógenos, ele vai fazer 2 ou 3 mitoses, tá? E os condroblastos são os condrócitos jovens, né? Então aqui a gente tem os ninhos exógenos, aqui esse com 5, esse outro com 2, esse outro também com 2 e esse aqui com 5 células, né? Um pouquinho mais desorganizado, tá? Certo? Então, a matriz extracelular da cartilagem, ela é bastante importante. Por quê? Porque ela que vai dar rigidez aí para esse tecido, né? Então, basicamente é formado por colágeno tipo 2, a gente vai ver ali que na maioria das cartilagens, né, vai ser esse tipo de colágeno, o que ele vai perfazer em torno de 40%, e os proteoglicanos vão formar os outros 60%, né? Os proteoglicanos são a junção de glicosaminoglicanos mais proteínas, né? Então formando os proteoglicanos. Quais são os principais glicosaminoglicanos, né? A condroitina sulfato e o sulfato de queratam, né? Que o pessoal fala, o queratam sulfato, são os dois principais que vão formar aí a matriz, tá? Certo?
Então a gente tem também proteoglicanos e ácido hialurônico que vão dar uma rigidez, ajudar, né, nessa rigidez na matriz, formando um complexo que é chamado de agrecanos, tá? Certo? Então aqui o colágeno, né, tipo 2 está entremeado aqui a moléculas de ácido hialurônico, né, e ancorado aí também com proteoglicanos, né? Certo? Que está aqui, que eles vão se ancorar em meio às fibras colágenos, proteoglicanos e o ácido hialurônico. Então, essas três estruturas aí que vão dar rigidez aí à cartilagem, tá? E o pericôndrio? Então, o pericôndrio é aquele tecido conjuntivo, como a gente falou, que reveste a cartilagem. Ele é formado por condroblastos, né, que ainda estão achatados aqui no início, que estão no início da sua diferenciação, e feixes de colágeno tipo 1 e também é formado por fibroblastos, né? Bem na sua periferia ali a gente tem fibroblastos, tá? Então esses aqui vão originar os condrócitos, né? Então eles vão se diferenciar, né? Os condroblastos vão se originar daí os condrócitos e o pericôndrio ele não está presente nas cartilagens articulares, tá? Ele serve o que? Ele ajuda na nutrição dessa cartilagem, do tecido cartilaginoso. Mas lá na cartilagem articular, quem ajuda nessa nutrição é o líquido sinovial. Então a gente não tem o pericôndrio fazendo essa atuação, tá? Certo? Então ele é um tecido conjuntivo, ele envolve as cartilagens hialinas, todas, né? Exceto as cartilagens articulares. Ele possui vasos sanguíneos e vasos linfáticos também. E a gente vai encontrar nele daí um predomínio de colágeno tipo 1, né? Ao contrário da cartilagem, que é o colágeno tipo 2, aqui o colágeno tipo 1, tá? E aqui tem uma fotinho que mostra o pericôndrio. Ele vai mais ou menos dessa linha aqui que eu estou delimitando até a porção lá que onde a gente vê mais vasos sanguíneos, tecido adiposo, né? Então todo esse tecido conjuntivo aqui é pericôndrio, tá? Então a gente consegue visualizar essa estrutura e ver alguns fibroblastos aqui, uma boa quantidade de fibroblastos, e aqui alguns condroblastos, né, já se diferenciando aí. E aqui os condrócitos mais no meio, aqui os condrócitos formando a cartilagem aqui logo abaixo, tá? Quais são as funções desse pericôndrio aí? Nutrição, ele tem uma função também de revestimento, ele é fonte de novos condrócitos, né, para aquele crescimento lá aposicional, né, que vem da periferia para o centro, não intersticial que vem do meio para a periferia, mas aquele da periferia para o centro. Então é uma fonte da regeneração da cartilagem, tá? Também tem a função de proteger a cartilagem, né? Além disso, então, como é um tecido conjuntivo, né, tem bastante fibras colágenas ali, atua na proteção dessa cartilagem, tá? Então essas são as funções aí do pericôndrio, tá? A classificação da cartilagem, ela é classificada segundo o tipo de fibra que predomina lá no interior da matriz, tá? Então ela pode ser classificada em hialina, elástica ou fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem, tá? Então vamos falar daí da primeira, cartilagem hialina. É o tipo mais comum de cartilagem, ela origina a maioria dos ossos, ela persiste, né, nas superfícies articulares, anéis traqueais, laringe, focinho, né, então ela se mantém ao longo da vida, tem capacidade de resistir ao esforço físico, né, e é a mais resistente delas, de todos os três tipos de cartilagem, tá? E é a primeira que aparece no organismo, né? Então ela tem essa coloração porque ela tem essa denominação porque ela é branco azulada, então ela é meio hialina, quer dizer que refringe, né? Então ela brilha, né? Vamos dizer assim, conforme a luz. E aí a gente vai ter então esse aspecto hialino que eles falam, né, na macroscopia, por isso ela ganhou esse nome. Né? E ela tem as células lá semelhantes às outras, né? Os condroblastos e os condrócitos ali no meio da matriz, né? Aqui ainda se dividindo, tá? Então, quando a gente vê isso lá ó, no anel traqueal, né? Ali está o epitélio, que vocês já viram nas outras aulas. Aqui na cartilagem a gente vê, né, as células em meio à matriz, né? Então, a matriz extracelular e as células de duas em duas, né? Na maioria das vezes, né? Formando essas estruturas aí, tá? Certo?
Então, a cartilagem hialina, microscopicamente, na macroscopia, ela tem uma aparência branco-azulada, né? E na microscopia, a gente vai ver como a matriz territorial, que é aquela matriz que fica bem próximo aqui dos condrócitos, ela é mais corada, né? E a matriz interterritorial, que fica mais longe, né, entre os condrócitos, entre os ninhos isógenos, ela é mais clara, né? Certo? Então é menos corada. Tá? Então essa é a característica. Aqui a gente consegue ver, visualizar bem direitinho. Aqui está os ninhos isógenos, ó, nessa imagem, e a gente pode transportar para essa aqui também, ver os ninhos e ver uma matriz bastante corada. Ó. Esse aqui é um ninho com 2 células, tá? E a matriz bastante corada. E mais longe, ó, longe das células, longe do núcleo das células, tem uma matriz mais clarinha. Né? Ó, aqui dá para ver bem, aqui nesse local onde não tem células, a gente vê essa matriz mais clarinha. Essa matriz mais clara é a interterritorial e a matriz mais escura que fica ao redor da célula, bem próximo da célula, é a matriz territorial, tá? Então tem que diferenciar essas duas aí para a gente entender. Nas cartilagens ela vai ser diferente um pouquinho uma da outra, tá? Então nesse aumento aqui a gente consegue novamente, ó, a matriz territorial aqui mais escura, ó, aqui, e a matriz mais longe, a interterritorial, que fica mais longe das células, mais clara, ó, aqui, por exemplo, que não tem célula, ó, mais próximo da célula mais escura, mais próximo dessa célula mais escura e mais longe no meio das duas mais clara, que é a interterritorial, tá? Então essa é a característica aí da cartilagem hialina, né? Quando a gente vê aqui, ó, às vezes vê ninhos isógenos com grande quantidade de células, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né? Dá para considerar essa uma aqui, 6 células, então formando os ninhos, e mais longe dos ninhos ela é bem mais clara, né? E quando a gente vê mais perto é um alaranjado aqui um pouquinho mais escuro, tá? Então essa característica aí da cartilagem hialina, voltando aqui para essa imagem que está melhor, a gente consegue visualizar isso também, ó, os ninhos ali, a matriz territorial do ninho é mais escura e a interterritorial aqui bem mais clara, né? Então essa característica aí da cartilagem hialina, tá? Então a cartilagem, o segundo tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. Onde que ela é encontrada? Lá na orelha externa, né, na orelha média, na laringe e na epiglote, né? Porque ela tem uma presença abundante de fibra elástica, então por isso que ela é chamada de cartilagem elástica, né? Então ela tem uma maior quantidade de fibra elástica. Ela também tem colágeno, né? Tipo 1 e tipo 2, mas tem o predomínio aí das fibras elásticas. Ela tem também na macroscopia uma cor amarelada, tá? E ela tem elastina e ela não sofre o processo de calcificação que pode ocorrer na cartilagem hialina. Então a cartilagem hialina, à medida que vai ficando velha, pode ocorrer o processo de calcificação lá na região central da cartilagem hialina. Tá? Então na cartilagem elástica a gente vai ver também os ninhos isógenos, só que entre eles, lá na matriz interterritorial, né, entre os ninhos ou entre as células, a gente vai ver bastante quantidade de fibras elásticas, né? Então nessa foto a gente já consegue visualizar, ó, aqui as células, é uma coloração especial, obviamente, que está mostrando as fibras elásticas, e em vermelho aqui todas essas áreas mais avermelhadas, essas linhas mais avermelhadas são fibras elásticas, tá? Então a gente vê os ninhos, né, as células sozinhas ou células em dupla aqui formando os ninhos isógenos aqui em maior grupo, e ao redor aí as fibras elásticas que ficam na matriz interterritorial, tá? Certo? Então tá aqui de novo, né, a cartilagem elástica lá na orelha, ó. A gente vê, parece umas linhas, né, aqui no meio da matriz, que é caracterizada aí mesmo no HE, a gente consegue visualizar caracterizada por essas fibras elásticas aí que estão presentes, tá? Então a gente vê os ninhos, ó, aqui formado por 3 células, matriz mais escura, matriz mais clara mais longe, mas mesmo assim a gente vê umas estrias, né, umas linhas ali como se fossem uns cabelos, né, ali no meio da matriz, que é formado pelas fibras elásticas, tá? Aqui de novo, né, naquele aumento, a gente vê as fibras elásticas aqui bem evidenciadas, obviamente por uma coloração especial, tá? Certo?
aqui novamente, então, a nossa fibra, a nossa cartilagem elástica, né, com as fibras ali, ó, a gente consegue visualizar as fibras no meio da matriz, né, a matriz mais clara, a interterritorial, né, territorial mais escura, embora as fibras ali estão no meio tom, né, entre as duas, que é possível a gente identificar na cartilagem elástica. E o terceiro tipo aí é a cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem, tá? Ela é encontrada lá nos discos intervertebrais, nas inserções dos tendões e dos ligamentos. Ela é encontrada lá na sínfise púbica, nos meniscos e lá no trígono fibroso, lá no coração dos cães, a gente encontra também essa cartilagem aí formando essa estrutura, tá? Essa cartilagem ela não possui pericôndrio, tá? Ela tem o predomínio de fibras colágenas do tipo 1, tá? Certo? E a gente tem as fibras de Charpey, que ancoram as cápsulas fibrosas, os tendões e os ligamentos ao osso, né? Então, a cartilagem fibrosa aí tem essa característica, tá? E essas fibras de Charpey, elas fazem a ancoragem lá das cápsulas nos tendões e no ligamento, então estão presentes bem próximo do osso, né? Então a gente vê que ela tem uma característica aqui já diferente, tá? Passando, né, ver ela, a gente vê que as células aí da cartilagem, né, os condrócitos, eles normalmente ficam mais enfileirados, né, como a gente vai ver em outras fotos ali, e tem as fibras ali, né, a cartilagem fibrosa presente ali, ou também chamada de fibrocartilagem, tá? Certo? Então, essas fibras colágeno, né, a grande quantidade de colágeno aí que separa ali os condrócitos em ninhos, né? Então tá aqui, né, grande quantidade de fibras colágenos e os condrócitos alinhados, todos enfileirados, né? Vamos dizer em fila indiana aqui, né, um atrás do outro, tá? Certo? Aqui a cartilagem fibrosa, né? A gente vê uma grande quantidade de fibras de colágeno, isso aqui num animal jovem, né? E também na microscopia eletrônica, obviamente que a gente não consegue ver isso com o microscópio, nosso microscópio comum, né? Mas a gente consegue ter, para ter uma ideia aqui, as células, né? Os condrócitos e aí o colágeno aí envolvendo, né? Fazendo uma grande parte aí da matriz, tá? Certo? A cartilagem fibrosa, então, tem o predomínio do colágeno tipo 1, ao contrário das outras duas, que é o colágeno tipo 2. Ela também suporta grandes pressões, né? E sempre ela está associada ao tecido conjuntivo denso. E às vezes até está entremeada esse tecido conjuntivo denso. E não possui o pericôndrio, né? Essa cartilagem fibrosa a gente não vai encontrar o pericôndrio, tá? Ela encontra-se em lugares onde as fibras colágenas se inserem na cartilagem alina, principalmente nos tendões. A gente vai ter ela também no disco intervertebral, é o principal local onde a gente encontra essa cartilagem fibrosa, e lá na sínfise púbica, lá no pubis, né? No osso pubis que vocês devem ter visto na anatomia, tá? E aqui está a cartilagem fibrosa, uma grande quantidade de matriz extracelular, essa coloração rosada aí se dá pelo predomínio do colágeno, né? E as células aqui um pouco mais isoladas, né? Então a gente consegue visualizar bem os condrócitos aqui, né? Mais isolados, né? Células redondas, algum condroblasto também ali, né? Mas a maioria das células bastante isoladas, né? Quando a gente vê um pouquinho mais de longe, né? Ou com as células menores aqui, a gente consegue visualizar que tem esses condrócitos aqui alinhados, ó, formando colunas, né? Dois aqui, um pouco mais, então dois, três ou até mais aqui, quatro, né? E um pouquinho mais distante ali, formando esses cordões de condrócitos, né? Eles estão todos alinhados, todos numa mesma linha, né? Vamos dizer assim, tá? Então, essa aí são os três tipos, né? Então, a gente tem que diferenciar, localizar aí esses três tipos de cartilagem fibrosa, né? Tá? Então, aqui tem um pequeno resumo aí, né? Que trata dos tipos, né? A classificação, a característica de cada um, né? O tipo de colágeno, como é que é a matriz de cada um, o pericôndrio, né? Então, vocês depois podem olhar ou ler esse material aqui, né, com mais calma, tá? Então, se tem pericôndrio ou não, e a localização, né, onde a gente vai encontrar no corpo, né, do animal, cada um desses tipos aí, ou no corpo humano também, cada um desses tipos de cartilagem, certo? Tá? Aqui tem um esqueminha lá que
que mostra também a localização, né, de forma mais específica aí de cada um dos tipos, tá? Que a gente vai encontrar, então aonde vamos encontrar cada um desses tipos de cartilagem, tá? Que também é interessante aí, ó, por exemplo, na epiglote, no canal auditivo externo, na trompa de Eustáquio, a gente encontra em alguns locais a cartilagem elástica, em outros é a cartilagem hialina, né? Então, isso é interessante saber essas localizações aí, tá? Certo? Então, hoje seria isso, pessoal, tá? E nos vemos aí na próxima semana, nos próximos vídeos, tá?